Você que está aí assistindo esse vídeo agora mesmo, se eu lhe disser que o mesmo poder da criação, a qual Deus criou o universo, habita em você, será que a gente tem usufruído desse poder? Fica aqui e acompanha mais um pouco. Amém? Graça e paz, pessoal. Estamos aqui começando mais um boletim da fé. Antes de eu ministrar, eu quero que você curta, compartilhe essa mensagem. Amém. Manda para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra que Deus vai nos liberar hoje. Amém. Moisés, o que é que você vai falar? Vou falar sobre a fé. Ah, rapaz, mas a fé novamente? Sim, a fé novamente. Porque a fé, ela nos guia as nossas vidas, a qual Deus quer que a gente viva hoje em dia. Amém. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que se não é visível. Sabe, irmãos, do mesmo jeito que a gente aprende desde quando a gente é pequeno, que Deus criou o universo falando, haja luz, houve luz, haja isso, houve isso. Do mesmo poder que Deus criou o universo, habita dentro de nós. Mas Moisés, para que esse poder nos dias de hoje? Para mudar a realidade que é apresentada durante a nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes o diabo quer nos parar com algumas coisas passageiras, sabe? Mas se eu lhe disser que Deus nos deu o poder de mudar a nossa realidade, que poder é esse? A fé. Na Bíblia fala que se a gente crer e chamar a existência, vai acontecer. Mas Moisés, como isso? É simples, você fala e acontece. Claro, baseado no que a palavra de Deus tem. Amém? Temos o poder para mudar a nossa realidade ao nosso redor. Então, use essa palavra, mude a sua realidade que você está vivendo hoje. Não aceite menos do que aquilo que Deus disse ao seu respeito ou o que a Bíblia diz ao seu respeito. A gente não pode ser um crente fraco. Não, a gente tem que se impor. Como assim? Nós temos a palavra revelada. Precisamos ser luz para a sociedade. Precisamos ser aquele referencial a qual pessoas precisam. Amém? Nesse mesmo versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, em uma outra versão, para ter uma compreensão melhor, fala assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus está a fé e é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida ser digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que os antigos, nossos antepassados, foram elevados acima da multidão. Como assim, Moisés? Baseando na fé. Uma vida de fé vai te levar a você ser além do que os outros esperam ao seu respeito. Acima de você sair da média que a sociedade quer que a gente tenha. Amém? Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e o que podemos ver foi por meio daquilo que não vemos. Como assim, Moisés? Deus chamou a existência cada coisa que existe hoje para a nossa vida. Tudo que a gente vê, tudo que a gente olha ao nosso redor, o universo, galáxia, estrela, que a gente parar para pensar, aquilo é um resultado da criação de Deus. Não foi uma explosão, não, como algumas pessoas acreditam. Amém? O mesmo poder que estava na criação está dentro de nós, agora mesmo. Vocês já pararam para pensar que nós temos o poder de mudar a realidade das nossas vidas? De você ver algo morto e chamar a existência vida, de algo que está doente e você chamar a cura. Porque a gente se baseia não no que as coisas acontecem aqui na Terra, mas no que Deus disse ao seu respeito. Amém? Temos o poder para mudar a realidade que está aos nossos olhos, ao que os nossos olhos estão vendo. Não aceite menos do que a palavra de Deus disse ao seu respeito. Sabe, irmãos, toda vez quando a gente declara, toda vez quando a gente fala, eu não sou nenhum cientista, nenhum químico para falar o que eu vou dizer, mas eu escutei um exemplo de um grande homem de Deus que me abençoou bastante. É comprovado cientificamente que toda vez quando a gente fala, o nosso corpo vibra. Ele nos faz uma certa vibração ao nosso redor. E com um pequeno experimento que a gente pode fazer é simples. Pensa comigo, imagina um pouco.
Se Deus nos deu o poder da criação, certo? Está dentro de nós, existe uma frequência a qual Deus criou tudo isso. E essa frequência, ele está sempre sendo emitida por parte de Deus. Basta a gente estar alinhado com o que essa frequência nos diz. Que frequência é essa? A palavra de Deus, a fé, isso. Amém? Então, se a gente se alinhar cada vez mais, vamos começar a falar como Deus quer que a gente fale. E voltando ao exemplo, se a gente pegar uma superfície plana e colocar um som, qualquer decibéis, certo? E emitir, e a gente colocar alguma, digamos, uma areia. Um exemplo, amém? Uma areia, a gente coloca e a gente ligar, aquela vibração daquele som emitido vai formar algum desenho na nossa imaginação. Então, o que isso diz ao respeito? Que tudo que a gente fala tem um poder de alterar a realidade ao nosso redor. Na Bíblia fala em João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Sabe, irmãos, se a gente declara e fala algo, a matéria que está ao nosso redor vai ter que se obedecer. Por quê? Porque ela não vai saber se é o Criador ou a criação falando. Uma vez que a gente fica alinhado de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, de acordo com o que a fé a qual a Bíblia nos fala, uma vez que a gente fala, vai acontecer. Por quê? A gente está declarando na mesma frequência que o Criador, no caso, nosso Deus, declarou sobre o nosso respeito. Sabe, irmãos? Então, uma vez que a gente se alinha com o que essa palavra diz, uma vez que a gente se enxerta com o que essa palavra diz e não deixar nos apartar, a gente vai falar do mesmo jeito que Deus falou no início dos tempos. Como assim? Haja luz e houve luz. Então, irmãos, eu declaro sobre a vida de vocês uma vida de fé cada vez mais sendo preenchida. Se deixe que essa palavra cada vez mais entre em você. E você cada vez mais vai andar como Deus quer que você ande aqui na terra. Amém. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39, fala assim: qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas nós não somos perdedores e não vamos desistir. Não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Sabe, irmãos, Deus não se agrada quando a gente retrocede no que a gente declarou sobre a nossa vida. Uma vez que a gente se posiciona, a gente tem que ficar até que aconteça. Esse é um ato de fé, é você pisar sem ver chão. É você chamar à existência aquilo que não tem como se já fosse. É você mudar a realidade como Deus criou lá no início. É você chamar à existência o que não é como se já fosse. Essa é uma vida de fé. Essa é uma vida que Deus quer que a gente tenha vivendo. Amém? Chame a existência. Eu faço uma pergunta para você. O que é que você está vendo de falta aí? Não aceite, porque falta não vem do Senhor. A falta não vem de Deus. A doença não vem de Deus. Então declare o que a Bíblia diz ao seu respeito. Eu sou próspero, eu tenho saúde divina, eu vou andar por cima das adversidades, porque eu tenho o Espírito Santo do meu lado, dentro de mim, ao nosso redor. Nós temos Deus ao nosso favor, nós temos a verdade, a qual é imprimida nos céus, cada vez mais aqui na terra. Precisamos cada vez mais mergulhar o que Deus disse ao seu respeito, ao nosso respeito. Mas Moisés, eu não estou me sentindo digno, isso e aquilo. Não. Irmãos, não arranje desculpa. Mergulhe no que a palavra diz, é simples. Como o pastor Humberto fala, simplicidade não é ausência de poder. E nessa simplicidade, às vezes, a gente se perde. Irmãos, Deus está aí, Deus está nos dando dicas de como a gente tem que falar, de como a gente tem que ser vivido. Morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza como de seu fruto. O que é que vocês estão dizendo? Será que está saindo palavra de vida ou palavra de morte? Sabe que nossa língua tem poder para mudar a nossa realidade. Uma vez que a gente declara, aquilo vai acontecer, porque a matéria não sabe se é o Criador ou a criação falando. A gente precisa estar cada vez mais alinhado com o que Deus diz, com a frequência celestial que está ao nosso respeito. Amém? Querido Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Pai.
por esse boletim, Pai. Eu declaro, Pai, meus irmãos cada vez mais se enchendo na fé que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado porque vamos cada vez mais confiar em Tua palavra, Pai, e no que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai. E não nas circunstâncias que acontecem, nas transições que tem aqui na nossa vida, Pai, mas vamos nos basear com a verdade eterna que o Senhor tem nos dito, Pai. Muitíssimo obrigado. Em nome de Jesus, amém.